Oi, turminha, tudo bem com vocês? Aqui é a Proaline mais uma vez e nós vamos continuar aprendendo mais sobre Deus na sua palavra lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Vamos começar um novo capítulo hoje, versículos de 1 a 7. Nossa série de aulinhas está sendo sobre o Deus de Elias, vocês lembram? Mas na última aula nós falamos sobre Acabe e como Deus foi longânimo, mas mesmo assim Acabe continua desobedecendo e continua sendo mal. E hoje nesse texto aqui, 1 Reis 21, de 1 a 7, nós vamos continuar vendo como Acabe era mau e continuava desobedecendo, desagradando a Deus. Sabem o que aconteceu? Abram a sua Bíblia lá, já pegaram? Nesse texto que a Pro mandou. Essa história se passa lá em Jezreel, que era um lugar muito verde. Como assim verde? Tinha muitas plantas, muita grama, muita coisa verde, muita natureza. Era um lugar muito bonito. E o rei Acabe, aquele rei mau, ele decidiu construir ali um palácio. A capital do seu reino era em Samaria, mas ele também quis fazer um palácio lá em Jezreel, acho que porque era um lugar muito bonito, né? Muito verde, muito bonito. Então, lá ele fez o seu palácio e acontece que ao lado do seu palácio tinha uma vinha. E essa é a história que nós vamos aprender hoje sobre a vinha de Nabote. Uma vinha é uma plantação, um lugar onde se planta uva. Sabe uva, aquela roxinha que tem verdinha também? Então, ao lado do palácio tinha essa grande plantação de uvas. Era uma vinha, uma grande plantação de uvas. E esta vinha pertencia a um homem de Israel que temia muito a Deus, chamado Nabote. Olha que facinho de escrever, né? Nabote. A vinha era a vinha de Nabote, era a vinha deste homem. E ele cuidava muito da sua vinha, que era uma herança da sua família, que ficava ali ao lado do palácio de Acabe, lá em Jezreel, lá nesse local, Jezreel. Acontece que o rei Acabe, ali no seu palácio, de lá via a vinha de Nabote todos os dias, e então ele começou a cobiçar a vinha de Nabote. Ali do seu palácio, ele olhava e começou a cobiçá-la. Sabe o que é cobiçar? Quando você olha uma coisa e quer muito aquilo. Mas a vinha pertencia a Acabe? Não, a vinha era de Nabote. Então, o rei Acabe, sendo rei, foi até Nabote e disse assim: me dê a sua vinha. Em troca, eu te dou dinheiro ou então te dou uma vinha melhor, porque eu quero fazer uma horta aqui, né? Ela é do lado do meu palácio. Então vai ser ótimo fazer uma horta aí na sua vinha. Me dê a sua vinha. Vou te dar dinheiro ou uma melhor no lugar. E Nabote, que era dono da vinha, podia aceitar ou não, certo? Na verdade, Deus, que tinha dado toda aquela terra para Israel, tinha dito que a herança que a gente recebe dos pais não poderia ser vendida nem trocada. Então, Nabote, que obedecia muito a Deus, disse assim: guarde-me o Senhor de dar a herança dos meus pais. Pois ele obedecia a Deus e sabia que Deus não se agradaria se ele vendesse ou desse a sua herança, a sua terra que ele tinha recebido dos seus pais, da sua família, não é? Pois quando Acabe ouviu isso, a cobiça dele era tanta que ele se entristeceu de tal maneira que foi ali para o seu palácio. E lá no seu palácio, ele deitou na sua cama, virou para o lado, não queria falar com ninguém.
E os seus servos traziam pão para ele comer, colocavam ali ao lado da sua cama, porque o rei precisava se alimentar, não é? E os servos trouxeram ali o seu alimento, o seu pão, mas ele não se recusava a comer. Que coisa, um rei fazendo algo assim, parecendo uma criancinha, né, gente? Acho que nem vocês fazem isso, né, crianças? Se recusar a comer e ficar assim, triste, deitado na cama, chorando, olhando para o lado, porque não recebeu o que queria. Isso é resultado da cobiça, foi resultado da cobiça do rei Acabe. Sabem, crianças, a cobiça é pecado. E vocês entenderam o que é cobiça? Quando você olha alguma coisa e quer muito aquilo. E você fica assim incomodado, chorando, triste, igual Acabe ficou de tanto que você quer aquilo. Enquanto você não consegue aquilo, você não fica feliz. Isso é a cobiça. E cobiça é pecado. Ou seja, cobiça agrada a Deus? Não, não agrada a Deus. Isso quer dizer que Acabe mais uma vez estava fazendo algo que ia contra o nosso Senhor, que deixava Deus irado e triste, pois cobiça é pecado e ele estava cobiçando a vinha de Nabote. Bom, para terminar essa história, vou contar só mais um pouquinho e depois a gente continua na próxima. Sabem quem apareceu? Aquela mulher, a mulher do rei Acabe, que não era de Israel e era idólatra e terrível. Lembram-se, vocês lembram do nome dela? Jezabel. Ela chegou ali no quarto do seu marido, viu ele ali deitado, todo choroso e triste, sem comer o pão, e disse assim: marido, por que você está aí deitado? E Acabe respondeu: porque eu fui pedir a vinha de Nabote e ele me disse que não ia me dar. Então a Jezabel olhou e não é possível esse homem aí deitado assim, né? Falou assim para ele: mas será que você é um rei mesmo? Levante daí, coma, beba, se alegre, porque eu vou lá e vou conseguir a vinha de Nabote para você. Além de todo o mal que Jezabel fazia, ela ainda era insubmissa e mandava no marido. Vocês sabem que Deus não gosta disso, né? Pois ela mandava em tudo lá. E ela mandou o rei Acabe levantar dali porque ela ia dar um jeito de conseguir a vinha de Nabote para Acabe. Mas como ela fez isso, a gente vai aprender na próxima aula. Enquanto isso, eu quero que vocês se lembrem dessa lição, de que a cobiça é pecado. Sabem, crianças, às vezes nós cobiçamos porque nós somos pecadores, não é? Se nós não fôssemos pecadores, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Sabe quando você está brincando, tem muitos brinquedos e você está lá ou na igreja, ou na escola, ou na sua casa com seus irmãos e o seu amiguinho ou outra criança ou sua irmãzinha pega um brinquedo para começar a brincar e aí você vê que ela pegou e já começa: eu quero também aquele brinquedo. Ou então você vai lá, vê que o seu amiguinho pegou o brinquedo, vai lá e pega da mão dele. Isso é cobiça, crianças, e cobiça é pecado. Se você faz isso, peça ajuda, se arrependa, peça perdão a Jesus e peça ajuda dele para abandonar esse pecado, para não cobiçar mais, para não ficar de olho em alguma coisa que está com outra pessoa querendo para você, tá bom? E vamos memorizar esse versículo que fala sobre a cobiça, olhem só. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Sabe o que isso quer dizer? O coração aqui é o que eu quero, o meu desejo. Aqui, o salmista que escreveu esse versículo está pedindo a Deus para o coração dele, para ele sempre querer os testemunhos de Deus, que é a sua palavra, o que ele gosta, os seus mandamentos, e não a cobiça. E é isso que nós temos que fazer, crianças, pedir a Deus para no nosso coração não ter cobiça, mas só um desejo muito grande, uma vontade muito grande de aprender mais do que Deus gosta da sua palavra. Tá bom? Então vamos ler e eu espero o áudio de vocês, hein? Inclina-me o coração
aos teus testemunhos e não a cobiça, pois cobiça é pecado. Aguardo o áudio de vocês, hein? Este texto está lá no Salmo 119, versículo 36. E a Pro usou a versão da Almeida Revista e Atualizada. Seu papai e sua mamãe vão explicar para vocês o que é isso, já devem ter explicado, tá bom? Lembrem-se, cobiça é pecado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!